Eu sou o Bruno Barbosa e esse é o podcast Prescrevo Livros. E hoje a minha convidada é a escritora Natália Timmerman. Oi, Natália. A gente já estava aqui conversando Só no tititi, né? nos Muito bastidores. assunto sempre. Muito obrigado por ter vindo. A gente já conversa bastante, né? Por que não gravar uma Ah, eu que conversa agradeço nossa? esse convite, delicioso. Eu não sei se você precisa de apresentação, mas aqui, né, vou fazer um breve resumo. Natália Timmerman é de São Paulo, é médica psiquiatra, autora de Desterros, Rachaduras, Copo Vazio, As Pequenas Chances e lança nesse ano Antes que Apague, pela Companhia das Letras. Esse livro ela escreveu numa residência literária em Nova York. Eu quero que ela me conte depois como foi esse período. Eu sei que a Natália é festeira também, né? Então é o que eu posso resumir dela. Por enquanto a gente vai descobrindo junto. Natália, aqui a gente faz uma brincadeira e você, como médica, conhece, né? Eu sempre pergunto se o convidado tem alguma queixa. Você E tem eu alguma digo, alguma queixa? queixa literária, né? Alguma coisa que incomode na literatura, alguma angústia, alguma coisa que você queria que mudasse, que fosse diferente. Ai, nossa, já passou uma lista pela minha cabeça. Podem ser É, várias queixas também. Ai, gente, a queixa sabe que agora eu tô arrumando obrigatoriamente, tô arrumando minha estante de livros, Sim. minha biblioteca. Não é mais uma estante, é uma biblioteca. É, porque eu vou receber um programa amanhã em casa que vai filmar minha Ah, biblioteca. tá. Só que assim, tava uma zona, você não tem ideia. E aí, não cabe, né? Os Não livros cabe. não cabem nas estantes, na nossa vida, o quanto a gente gostaria que eles coubessem. Sim, Eu digo por mim, mas imagino que por você também, sim, que assim como eu, é médico. sim. Entre plantões. É, então. E às vezes, acho que a queixa é isso, não conseguir muito conciliar, sabe? Ter essa dificuldade de fazer caber na vida. Hum. E como você faz para caber ainda, né, a escritora? Porque você está falando aí da leitora. E como faz para caber a escritora? Mas sabe que eu acho que a leitora e a escritora são a mesma. Uhum. Eu acho que é o mesmo gesto. Acho que porque eu tenho essa divisão entre medicina e literatura, Sim. enfim, eu acho que escrever e ler, para mim, fazem parte desse mesmo mundo, Uhum. sabe? E acho que são gestos muito complementares. Acho que não seria possível para mim escrever sem ler e depende. Tô pensando aqui o que é mais prazeroso. Eu li uma coluna da Socorro Oceola essa semana, Sim. da Socorro Oceola, que fala do prazer em ler e da dificuldade de escrever. Eu sinto isso às vezes, né, depende do momento. Sim. Acho que o momento inicial de escrever é muito difícil, mas depois a reescrita não deixa de ser uma releitura, Sim. né, e aí é gostoso. Eu acho uma delícia. Mas, ó lá, já comecei devagar a ir embora, né. Não, aí eu fiquei pensando que você falou que divide a vida, então, entre medicina e literatura, mas eu quando elas estão em contato, então, né, assim, o que que você acha que a médica Natália, aproveita da escritora Natália ou vice-versa? Eu acho que a médica aproveita muito mais da escritora do que a escritora da médica. Eu acho que a literatura, ainda mais psiquiatria, né, acho Uhum. que a literatura ela, eh, e a medicina também, né, faz a Sim. gente viver outras vidas que não a nossa, Deveria né. fazer, né, a gente deveria na medicina se colocar mais no lugar, às vezes, pra, né, que não é todo mundo que se põe, né. E eu acho que acaba, assim, inevitavelmente também ficando automático, né. Uhum. E acho que até a literatura pode ficar automática, Pois é. né, eu estava pensando nisso, né, É. quando eu estava, eh, às vezes me queixando do tanto de coisas para fazer, mas são coisas que eu gosto muito e fico Uhum. feliz também de ser convidada, de Sim, de falar sobre livro, até de arrumar a biblioteca, né, sim. quando isso, me é exigido. Só que aí, como fica às vezes é tanta coisa que a gente não consegue nem curtir, né. Eu acho que isso é um problema do nosso tempo, na verdade, né. O excesso de oferta, de
oportunidade, de coisas para assistir, É que eu de acho que o coisas para tempo tá ler. escasso, né? O nosso tempo é escasso porque ele é disputado por um zilhão de coisas. A gente não dá mais atenção devida. Você estava falando sobre mexer nos livros, arrumar a biblioteca. É prazeroso, né? Você encontrar um livro que você leu, aí você fala, nossa, esse livro aqui eu li. Eu não sei se você tem isso. Vez ou outra eu mexo na minha estante, que já tá também não cabe nada nela. A maioria dos livros estão fora da estante. Mas aí quando eu vou Exatamente. mexer, eu tenho um prazer de encontrar, nossa, esse livro Uma aqui tem uma delícia. memória, no objeto livro mesmo, né? É uma delícia. No que Que eu se falei mantém. ontem eu falei, vou ficar até as 9. E aí vou me preparar para dormir. Quando eu vi, era quase meia-noite. E eu tinha perdido a noção da hora, assim, sabe? Fui ver meu filho já estava dormindo, nem dei boa noite, sabe? Sim. O outro estava acordado, o que você tá fazendo acordado essa hora? Vocês estão de férias. Mas é uma delícia mesmo, e olhar assim, quem eu fui quando eu li, olhar as anotações. Ontem, por exemplo, achei um livro, e eu tenho feito esforço de, enfim, isso aqui eu vou ler, não vou ler, talvez fazer circular, que é algo Uhum, que me custa uhum. muito ainda, mas que eu tenho tentado, porque não cabe mesmo. É. Eh, e aí tinha um que eu estava já botando para circular, era Elenco de Cronistas Modernos, de, sei lá, década de 70, 80, 70, Uhum. eu acho. E super, assim, era Manuel Bandeira, Clarice, Sim. acho, Drummond, textos de cada um, mas eu falei: "Será que eu vou ler esse?". Uhum. E aí eu abri, tinha a letra da minha mãe, com o nome dela, e aí, do lado um poema que ela copiou ali, sei lá por quê. Aí, assim, eu jamais vou me Ai, desfazer claro, desse livro. imagino, não. Fiquei super emocionada. É. E acho que é isso, os rastros que a gente deixa, nos livros, acho que são um jeito de se comunicar com a gente, Sim. no futuro, e com os outros leitores e leitoras que aquele livro vai encontrar na sua existência, né, de É que eu livro. acho que o livro deixa na gente rastro e a gente deixa rastros no livro, né? É. Eu emprestei um livro não faz muito tempo para um amigo e ele comentou: eu gostei de ver as suas anotações e que você destacou. Foi curioso ler, querendo entender por que você marcou aquelas partes, assim. E isso é muito legal, porque a gente, né, tem essa troca feita pela literatura que acaba que não é mais só escritor e leitor. O livro, quando roda também, né, acaba que vai levando história junto. Isso é muito legal. Exatamente, tem a história que a gente lê no livro e a nossa história com o livro, né, que É, a gente deixa as marcas, assim, de lápis, caneta, eu grifo em lápis, né, mas eu também. Morro de dó de eu também. Mas mesmo assim a gente nunca vai apagar, mesmo se apague, vai isso, ficar uma marquinha lá, né. mas eu morro de dó também. Mas também, assim, tem as dobras, o amassa, eu gosto de deixar o livro amassadinho, Marcado. Eu sabe. também gosto de deixar sempre, não, isso aqui tá lido, né, tipo, É, folheado, você vê que foi folhido. É. mexido, assim, eu acho legal também. Meu Grande Sertão Veredas, eu tenho 2 edições, agora 3, né, que eu ganhei da companhia, e aí eu falo: "Que Que tá eu belíssima essa tá linda, última, eu não né, eu não vou quero me", ouvir o Companhia, é se li quiserem me mandar. tá linda, tá linda. Mas aí, eu não vou me uma é uma edição super antiga, que tem uma cartinha do Guimarães Rosa no final, Ah, assim, que não vou me desfazer nunca dela, mas também não vou ler nela, porque ela é muito frágil. E aí sim, tem a que eu li, e li, reli, e anotou. anotei. E não só, eu li no Xingu, boa parte do livro. Eu terminei em São Paulo, mas eu comecei no Xingu. Então dá pra ver, assim, a sujeirinha do livro do Xingu, tem até inseto lá dentro, assim, sabe. Mas eu acho lindo isso. É, isso é lindo. Natália, então me conta, eu vou pular e depois eu vou voltar pra gente falar, eu trouxe aqui os seus livros, tá faltando um, tá, que é eu acho que tá O faltando um, que é o Rachaduras. Rachaduras, né, eu não sei se a gente encontra ele disponível. Ah, encontra, depois eu Encontra, te mando um. o pai já vai vir pra cá, mas daqui a pouco a gente vai falar pra chegar aqui no Antes que Apague. Mas eu quero saber então, assim, né, como foi essa sua jornada do que você gostava de ler, aí de repente você se tornou médica e depois escritora e concilia essas 2 profissões que demandam bastante, né, como médico, eu também sou médico e sei que a nossa rotina pode ser um absurdo de horas por dia que a gente faz,
E você ainda soma uma outra carreira de sucesso como escritora também, frequentando os eventos e as feiras e as viagens. E tem 2 filhos e é casada. Isso é Então me muito conta, assim, difícil. né, como foi que você foi escolhendo? Falei: "Não, vou fazer medicina, vou fazer psiquiatria e vou escrever o primeiro livro". É engraçado, né, olhar em retrospecto, Uhum. porque na hora a gente não sabe muito bem, Não. o que tá fazendo, o que tá escolhendo. Eu olho essa pilha e falo: "Nossa", sabe, Isso assim? aqui é seu, tá? Fui eu. E é uma surpresa que eu quero conseguir continuar Uhum. mantendo, assim, sabe, Sim. eh, de ter escrito e continuar escrevendo e ter ideias para Uhum. escrever ainda e vontade, e não só ideias, mas coisas que eu quero investigar, Sim. por meio da literatura. E, eh, assim, como eu concilio, assim, com muito sofrimento, culpa e a sensação de que não tá dando Sim. e de que eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque não cabe, assim como é a mesma sensação das estantes, assim, sabe. Mas nisso os dias vão passando, esses dias eu estava pensando, uma amiga que mudou de casa várias vezes e eu e meu companheiro, a gente mora na mesma casa faz uma década, e a gente pensa em se mudar, tem vai enfim, e mas nunca segue adiante nesse projeto. Aí eu falo: "Nossa, será que eu não tô conseguindo fazer mudanças na minha vida?" Aí eu preciso pensar, lembrar disso, né, que cada livro é uma É mudança uma na livra de mudança. quem Sim. escreve, Uhum. porque, eh, enfim, a gente aprende com o que a gente escreveu, a gente depois aprende a falar, depois a gente vai, enfim, fazer todo um caminho de, acompanhar esse livro na Sim. chegada dele ao Uhum. mundo. E, eh, enfim, acho que talvez eu não mude, porque eu precise de um lugar estável Sim, mesmo, assim, sim. né, esse lugar da Pelo menos um, família. né. É. Porque até com E os pacientes pode ser, cada um traz uma história nova, uma coisa diferente que você também precisa estar ali pronta para o novo, né. exato, e tá com uma escuta muito Sim. atenta, apurada, Uhum. muito, né, tem que estar muito aberto também, Sim, né, tem que estar muito aberto. Mas eu gosto muito da rotina, sim, mesmo que cada paciente traga a sua história, a rotina de ir ao consultório, chegar, atender, sim, depois sair, eu gosto muito de rotina, sim. né, assim como eu gosto de festa. Eu acho que são, dois lados complementares para Sim. mim, sabe. Eu acho que porque eu gosto de festa, eu preciso da rotina, e porque eu Tá vice-versa, sempre em né. mudança, também É, precisa de um lugar estável, né. isso. E você quando vê, então, já que você viu a pilha de livro que eu trouxe aqui, como é que você vê essa trajetória, assim, né, tipo, a Natália que tá aqui em Desterros, que você precisou retornar recentemente, que ele foi relançado pela Todavia, os livros também te chamam em momentos diferentes, né, porque você lançou um outro, que o anterior vai ser esquecido, né, porque o Copo Vazio mesmo, né, foi lançado, fez um baita sucesso, depois, virou peça de teatro, também com um baita sucesso, e você já estava trabalhando outro livro, então acaba que você fica, né, navegando dentro do seu universo que você vai construindo aqui, né. Como é que você olha para esse seu É curioso, né. universo agora já, que já tem, né, Primeiro eu acho, assim, olho essas capas e falo: "Nossa, que lindas". lindas lindas, Todas lindas, lindas. maravilhosas. E, muito orgulho desse caminho, muita cada um desses livros, assim. E isso de voltar, por exemplo, o Copo Vazio saiu recentemente em Portugal. Ah, Essa semana isso, eu é verdade. estava respondendo uma entrevista sobre Copo Vazio em Portugal, e é isso, né, acho que a gente, eh, volta, volta para essa música de antes, assim, Isso. sabe. Eu acho que Copo Vazio é minha Ana Júlia, sabe. Para o bem e para o mal? Eu gosto de Ana Júlia, eu gosto de adoro Los Hermanos. E Mas eles não gostavam tanto de Ana Júlia, não sei, pararam de tocar, né, não sei, uma época. talvez não se enjoassem um É que foi pouco, muito, assim. né, aquilo ali foi É, insano, a gente é. escutava Ana Júlia a cada 3 músicas, 2 eram Ana Júlia, né, então era Mas eu uma gosto muito, assim, eu gosto muito do Copo Vazio, eu acho que ele é um livro
irônico, assim, Uhum. sabe? Sim, Enfim, sou muito grata a ele, né? Acho que ele mudou meu lugar no mundo, de sim, fato, assim. Ele fez um barulhão sim. muito grande. Foi. E continua fazendo, né? Então, eh, e acho que o que é curioso, né? Isso de falar dos livros, porque eu escrevo, todos esses são livros de literatura, né? Sim, E aí depois eles viram livros sobre alguma coisa, isso. né. Copo Vazio virou um livro sobre ghosting, eu não sabia É. nem que essa palavra existia. E a gente ficou sabendo pelo Copo Vazio, né, assim, foi Ah, uma é? coisa que eu, assim, É. pra mim foi assim, é um livro eu lembro quando eu ouvi falar a primeira vez, eu super gesticulo muito, aí eu fico vendo os vídeos, eu tô fazendo aí quando eu ouvi falar a primeira vez, todo mundo dizia: "Ah, que é um livro sobre ghosting", aí eu: "Ghosting? O que que é ghosting?", Pois é, eu né, também, eu tipo, estava igual você, eu eu não fui sabia. aprendendo, assim, eu falei: Também. "Ah, ghosting, tá, entendi". Eu também não sabia. Mas aí a gente vai, enfim, respondendo a essa demanda que olhando o livro de outros Sim, jeitos, assim, sabe. Mas acho que é sempre importante ter como base, assim, fundamento, são livros sobre literatura, né. sim, Muitas vezes as pessoas não vão encontrar neles as respostas que elas estão, sim, procurando se elas querem ler um livro sobre alguma coisa, sim, assim, sabe. Então, sei lá, Antes que Apague, um livro sobre Alzheimer. Eh, Tem lá uma experiência sim. de uma filha com uma mãe com Alzheimer, só que não é um manual, né, tá muito longe de ser um manual. Você sabe que eu estava pensando nele, né, a gente vai começar a falar dele, então, um pouco do Antes que Apague, e eu vi a narradora muito no mesmo dilema do Rodrigo SM, da Hora da Estrela, né, que ele fica lidando com aquela personagem que, será que ele pode escrever sobre a Macabeia? Será que ele é a pessoa ideal para escrever sendo um homem? Né, do Sudeste, falar sobre uma mulher do Nordeste, então ele fica naquele dilema todo, e eu vi também a sua narradora também enfrentando um pouco isso, se devo contar essa história, né, só que aí você vai numa camada mais, porque essa narradora é personagem também, né, filha dessa mulher que ela quer investigar Uhum. e contar essa história, e fica também em um grande dilema, e eu acho que é mais sobre o fazer literatura, o que você não consegue evitar sobre quando você quer escrever, né, sobre a força, às vezes, criativa que vem acima das outras coisas, e aí, claro, né, a personagem da mãe da narradora estava com Alzheimer também. É um livro sobre tudo isso, que parte de tudo isso, Sim, né, acho que ele é um dos grandes motores dele é a questão ética, né, de é, escrever, no lugar de alguém que já não sim. consegue falar, Uhum. mas que isso pode ser ampliado para qualquer, eh, fazer literário que parta de um material autobiográfico ou Sim, biográfico, vamos sim, dizer assim, né. Que direito as pessoas têm de fazer isso, sim. os escritores, as escritoras? E mesmo quando esse direito é dado, assim, pela pessoa, vou até saltar para As Pequenas Chances, né, a minha família adorou Uhum. o livro. A Marta, esposa do Sim, meu pai, adorou, mas ela falou: "É lindo, Nath, mas é muito diferente de como eu vivi aquilo". Então, é sempre uma versão. E é um livro, Antes que Apague, que coloca versões de uma mesma história em fricção, sim, assim, né, sim, e que questiona a ideia de verdade. sim. Principalmente porque o centro de uma história que é revelada no Uhum. livro, n não está mais disponível para a gente Sim. saber, que é a versão da mãe, né, de um segredo de família que vem à tona, Uhum. porque essa narradora é escritora, então esse escrever é como se colocasse em movimento enfim, muitas coisas que vão retroalimentando esse próprio ato de escrever. Acho que quem escreve está o tempo todo, de alguma maneira, escrevendo, Sim, né. Quando eu não estou escrevendo, assim, quando eu estou longe, me sinto longe do olhar literário para as coisas, eu me sinto um pouco longe de mim, assim, sabe. Acho que, eh, eu não sei.
No caminho que eu faço do ponto de ônibus até chegar ao consultório, todos os dias o mesmo caminho. Sim, Mas se eu quiser, todos os dias eu posso chegar no consultório e escrever algo, digno de ser escrito, sim. nesses 9 minutos Uhum. que eu levo, todas as manhãs, assim, sabe? E quando eu tô muito assim nas tarefas, eu tô longe desse olhar para as coisas, para escrevê-las, assim, sabe? Então eu acho que eu sinto que esse é um olhar enriquecedor. Eu gosto, sabe, de estar nesse lugar. Assim, é até curioso você falar isso, assim, né, que você, quando você não tá escrevendo, você tá longe de você, né, você é conhecida por fazer autoficção, né, assim, é um tema, um debate que a gente, né, todo dia tem alguém falando sobre autoficção. Eu até falei: "Eu não vou falar sobre autoficção", mas acho que a gente não tem como não falar, assim, né, que os seus livros, as pessoas, não todos, mas pelo menos em 3 deles são baseados, né, no Desterros, Antes que Apague e As Pequenas Chances, declaradamente em experiências suas, né, e assim, como é que você enxerga esse debate? Que você também tinha falado um pouco antes sobre que isso é literatura, e eu também enxergo assim. Eu penso que esse livro ele fosse encontrado, a gente não sabe quem é a escritora, não sabe nada da vida dela, ou daqui a 200 anos vão achar o livro, não, acho que não vai interessar para o leitor quem é a Natália Timmerman, quem foi a Natália Timmerman. Isso assim, né, se foi a experiência dela ou não. O que importa é o que ficou aqui, né, a palavra aqui na página, E né. é isso que eu acho que está fazendo com que esse debate fique um pouco escorregadio. Sim. Esse debate sobre essa disputa pelo termo Uhum. autoficção, que ficou até meio gasto Sim, mesmo, é. assim, né? Cabendo em qualquer lugar, Sim. podendo querer dizer respeito a qualquer Isso. coisa. Eh, e acho que esse livro que eu e a Gabi Aguerre organizamos, que é Eu Escreve, Dilemas das Escritas de Si, ele passeia um pouco por aí, assim, né, vamos olhar para esse termo e para Sim, outros, né, para esse gesto de sim. escrever a partir da própria vida, o que quer dizer isso e quais as implicações disso. Mas, eu acho que é justamente essa questão, né, eu estou insistindo muito em dizer que Antes que Apague é um livro de ficção, Sim, porque acho que uma das definições da autoficção é uma escrita que a figura do autor, ela é performática, uhum, né, o livro, ele ele é acompanhado dessa performance do autor. E, Antes que Apague não precisa de mim, uhum, né, tudo que uma pessoa precisa para entender o livro totalmente, sim, tá dentro dele. uhum, A minha vida não é necessária, sim, né, então por isso que eu tô batendo nessa tecla, sim, né. E também, isso de quererem colar muito, claro que há elementos do livro que convidam a isso, sim, né, é uma narradora sim, psiquiatra, que fez doutorado em literatura, uhum, só que eu acho que empobrece um pouco essa insistência em colar o literário à vida, assim, sim. sabe. Eu acho que não é uma boa chave de leitura, eu acho. Acho que reduz, assim como também dizer que, É, é um livro sobre Alzheimer, também fica reduzido, assim, porque você acha que você tem só e na verdade tem uma grande história, assim, que se desenvolve, esse segredo que movimenta, né, vários núcleos, assim, é um romance caudaloso de narrativa, de plots, né, tem muita coisa acontecendo, não só o Alzheimer também. exatamente, exatamente. Isso aí. E é um debate que já acontece faz muito tempo Sim, isso, né. Por exemplo, a configuração familiar dessa narradora é diferente da minha, sim. né, então, Ela nem eh, tem seu nome, né, assim, ela ela não tem dessa nome. vez ela não tem nem nome, né. Exato. Sim. Nas Pequenas Chances, esse convite é feito com mais Sim, veemência, né, sim, porque a narradora tem meu nome. sim, Mas dessa vez não. sim, Então, é é isso, assim, mas é um livro que tem livros que colocam esses problemas para serem
investigados dentro do campo da ficção de um jeito muito bonito, assim. Eu lembrei agora que foi um livro muito presente quando eu estava escrevendo Antes que Apague, O Avesso da Vida, do Philip Roth, que é um autor que dá um pouco de raiva de ler, porque tem uma... Mas acho que é sempre interessante ler até para a gente ver o estado de coisas como mudou, assim, Sim. a relação dele com, enfim, fálica, assim, tem algo muito notável, assim, e isso incomoda, mas é um livro de 86, se não me engano, 84, 86, 86, eu acho. E a cada capítulo ele vai reposicionando a relação entre vida e literatura. E faz isso de um jeito muito sofisticado, assim, sabe? Porque começa o irmão dele vai fazer uma cirurgia cardíaca. Na verdade, ele tem que optar se vai fazer uma cirurgia cardíaca ou não, porque o remédio para o problema cardíaco dele causa impotência. Sempre essa é a grande questão do Philip Roth, né? Mas, a parte isso, no outro capítulo, esse irmão fez a cirurgia e morreu. No outro capítulo, esse irmão fez a cirurgia, ficou deprimido e foi para Israel. No outro capítulo, enfim, e aí a cada vez você questiona, nossa, mas então o que é a verdade dentro dessa ficção, né? Então é como uma cebola, assim, sabe, de várias camadas. E acho que Antes que Apague faz um pouco isso, assim, sabe? Pelo menos eu queria que fizesse. É um pacto mais entre, eu acho, quando a gente coloca um rótulo assim, né, autoficção, biografia, é quase um pacto entre o leitor e o que ele vai encontrar ali, né? Quando ele vai ler um livro de biografia, a gente espera que seja fatos, né, seja factual. Então, né, nasceu aqui, cresceu ali, morreu sei lá onde, tinha quantos anos, casamentos, tudo. E a autoficção, ela já coloca um véu, né, sobre essa vida, porque eu vejo, eu percebo que as pessoas às vezes escrevem sobre as próprias experiências, estão sempre escrevendo sobre as próprias experiências, aí em menor ou maior grau aquilo é revelado, né, porque você pode dizer que eu tenho um personagem ali que às vezes você, nossa, esse personagem parece fulano. Eu tava lendo um livro de um autor famoso que tem um personagem que eu falei, eu acho que eu conheço essa pessoa. Ou é ilusão minha, mas... Você querer saber. Mas sabe que tem algumas coisas assim, fala, isso aqui só não é dito, né? Às vezes, mas tá ali, são experiências, a gente não tem como escrever Exatamente. até se eu for escrever sobre vida fora da Terra, vai ser uma projeção do que está na minha mente, porque a gente também não vai conseguir imaginar uma coisa que... Ou alguma questão que te perpassa e que você quer, enfim... investigar, né? Por meio da escrita, né? Acho que isso principalmente é autobiográfico. Não tem como não ser, sabe? Se uma autora, um autor decide escrever sobre alguma coisa, aquilo se relaciona com ela, com ele de alguma maneira, assim, sabe? Então... É engraçado, né? A gente tem um certo apelo pelo autobiográfico, assim, né? Acho que uma demanda por coisa. Nós somos todos fofoqueiros, né? Então, assim, a gente quer Muito saber... resumidamente é isso. Mas, nossa, a Natália, deixa eu ver o que ela fez aqui, né? Isso, A gente tem, acho que é mais um lado de fofoca nossa. Talvez por isso a gente gosta de ler autoficção. Exatamente. E fica imaginando, mas eu sou pior, né? Eu vejo um livro de ficção e fico dizendo, isso aqui eu acho que é fulano que tá se colocando aqui. Eu vou além. Total. Direto isso acontece. Eu também faço isso, né? Tem um livro que eu adoro, não sei se você já leu, chama Alguém Sobrevive Nessa História, do Felipe Poroger. Não. Saiu pela Todavia. Muito bom esse livro. Eu adorei. Sim. Muito engraçado. Narrador super bem construído. E o narrador, eu identifiquei muito com o autor, que é o Felipe, que eu conheço. E aí eu fiz falar pra ele, nossa, você também não tem avó? Meus filhos também não. Aí ele falou assim, não, eu tenho, assim, sabe?
Não sou eu, Natália. É uma leitura um pouco ingênua, também às vezes Sim, caio claro. nisso, Aham. assim, sabe? Ou de ir lá olhar no Google, né? Fulano é de tal cidade, né? Tem, É, tipo, é. você escreve às vezes sobre um povoado, você vai lá e investiga Fulano é de tal marido, fulano é de Isso, tal filhos, isso. direto. A gente quer saber. É. Mas, Natália, conta como foi essa escrita, então, que esse livro nasceu da sua tese de doutorado e também dessa residência que você foi selecionada em Nova York, assim, como foi esse processo de transformar, então, a sua tese em um livro e também concluí-lo à distância, assim, de repente um pouco mais centrada e conseguindo focar mais aqui, né? Como é que foi essa experiência toda da escrita? A transformação da tese em livro, ela aconteceu porque, bom, no projeto inicial da tese, eu me propunha a investigar as posturas de autoria da Helena Ferrante e do Knausgård, Sim, Karl Ove Knausgård. eu não vou me atrever a repetir, mas sim. Eu também, enfim, com certeza a pronúncia não está certa. Eh, do mesmo país do Sim, Haaland, né, sim, que também a sim. pronúncia, Ele é mais fácil, né? O o Haaland. não Não é sei, assim que não é? Ah, pronuncia. então não é fácil. Você não sabe como é? Não, Rola. mentira. Não, Roland. eu não sabia. Eu não estava tão por dentro do futebol, fui conhecê-lo no Pois dia do é. jogo. E não foi, não foi o melhor date que eu tive com ele, foi no dia do jogo do Brasil. No dia do jogo do Brasil. Mas é engraçado, no dia do jogo do Uhum. Brasil eu ficava pensando: "Ai, com certeza o Nausgård tá fazendo a mesma coisa que eu agora, Sim, assistindo o jogo", eu pensei nisso. nossa, sim, devia mesmo. E ele E saiu mais feliz. com certeza. Com certeza. E aí deixa eu voltar, né, então, bom, aí eu estava investigando a postura de autoria e as obras deles, né, e aí eu percebi que isso podia ser feito, aliás, seria melhor feito dentro De um romance. de um romance, Uhum. né, que o romance, podia abranger essas questões e investigar, Sim, ele mesmo, né. sim. E meu orientador, não só concordou, como gostou muito da ideia, eu percebi que não foi uma concessão, assim, sabe, eu Uhum. vi que ele falou: "Nossa, realmente faz Sim, sentido". E e aí, enfim, fui elaborando esse projeto, na qualificação já estava com um projeto, com muitas perguntas a uhum. respeito disso, escrito, pronto, e aí a qualificação foi com a Ieda Magri e a Tatiana Sanin-Levy, que estavam Sim, também na banca final, junto com a Diana Klinger entrou na banca final. E aí eu fui passar 4 semanas nessa residência literária que foi um sonho. uhum. Acho que foi a única maneira possível, com essa vida atribulada, de escrever mesmo, assim, Sim, né. E era muito curioso, quando eu estava lá, eu lembrava da minha vida, essa vida corrida, sim, e me vinha uma: "Gente, aquilo é impossível, não dá", porque lá eu tinha tempo. De manhã eu lia, à tarde eu escrevia. Vida perfeita, né. Mas também fiquei angustiada com esse tempo, sim, assim. Eh, foi uma coisa muito, curiosa que aconteceu. Eu respondo e-mail muito rápido, assim, sim. sou uma fazedora, de tarefas, quero, eh, a gente tem essa Ficar cumprindo, né? Tá, tem tarefa, eu também adoro cumprir vou tarefas. terminar para Será coisa ficar de médico livre. isso, será? Só que nunca, a gente nunca fica A livre, né? gente nunca vai ficar livre, essa Mas que a é a gente, eu questão, tô, né, tô essa é a achando que é uma coisa de pegadinha. médico, porque tudo que você fala, eu falei, eu também sou assim. Pois é, acho que, Acho que deve ter enfim. alguma coisinha aí, né? Tem pessoas tarefeiras, não só médicos, médicas É, são é, tarefeiros, mas não. acho que tem A gente tem a gente tem, provavelmente precisa é. dessa característica aí pra. Só que lá eu saí desse ritmo de ficar respondendo Uhum, e-mail, e aí comecei a atrasar a resposta de e-mail, parecia que, assim, o tempo era precioso demais para eu gastar ele respondendo, respondendo sabe. e-mail. No ônibus vindo para cá eu tinha planos de ler um livro que eu preciso ler para semana que vem na Sim, Flip. E aí, só que aí eu falei: "Ah, deixa eu responder esse e-mail, deixa eu responder essa mensagem", acabou o tempo. acabou o tempo. E lá era o oposto.
Então, isso era muito rico, assim, mas aí eu me angustiava, porque eu sentia que eu estava vivendo uma farsa, que era algo que eu não ia conseguir sustentar. E que, me vinha a pergunta: qual que é a minha vida? O que que é minha vida verdadeira, né? O que Sim. que a literatura é para mim? E foi muito angustiante escrever esse livro, muito, assim, é um livro que me acordava de madrugada, e tudo isso, assim, como é que eu lidei com isso? Coloquei tudo para dentro do livro, Sim. né. E então o livro, não sei se é muito angustiante de ler, espero que não seja tão angustiante de ler quanto foi para Ah, mim eu não achei escrever. angustiante não, mas ele é cheio de perguntas, né, a gente Uhum, uhum. também fica sempre em questionamento junto com a narradora, cada vez É, é, que ela vai, a gente também fica ali, a gente não tem, na verdade, é isso que você falou, a gente não tem respostas no final, né. é. Então, a gente não tem resposta se ela deveria ter escrito sobre a mãe, não tem resposta, assim, tipo, sobre sobre o Alzheimer, não tem resposta sobre o segredo, né. Eu Uhum, acho que uhum. é um livro que ele navega por aí. Eu estava pensando você falar sobre o tempo, né, que você teve lá em Nova York, e a gente volta para o começo que você falou, né, que a queixa, né, que os livros não cabem, né, e realmente nesse tempo corrido, e lá você estava nessa coisa em suspensão, quase vivendo uma farsa, né, volta para o que você falou E um por que que tem pouco. que ser uma farsa, né, por que que não Uhum, pode ser minha vida? Mas ao mesmo tempo eu não consigo organizar minha vida assim, sim. né, E daí eu vou preciso. falar uma outra coisa que você falou que estudou a Ferrante, né, então, será que ela tem a solução, assim, de você queria poder escrever anonimamente? Escrever, lançar um livro, beijos me liga, sair na rua, sei Faz lá. tempo que ela não publica, aliás, né. É. Será que ela tá bem? Faz tempo. Saudades de um livrinho novo da Ferrante. É verdade, né, a Né. última coisa nem A sei. vida a vida não sei o que dos adultos, como que era? A vida mentirosa A dos vida adultos. mentirosa, eu ia falar Sim, secreta, não, a vida sim, mentirosa sim, dos adultos. sim, Eh, Vejo vantagens sim. nesse jeito da Ferrante, Uhum. e acho que até Antes que Apague fala um pouco disso, Sim. dessa vida de palco, né, Uhum. do escritor, da escritora, porque é uma contradição se a Sim. gente parar pra pensar, porque a literatura, eh, claro, é muito lindo como a literatura pode promover encontros, Uhum. e promove, Sim. né. A começar o encontro do leitor com o livro. Uhum. Mas também encontros entre pessoas, assim, participei do piquenique literário em São Uhum. José dos Sim. Campos. Nossa, eles se reúnem há anos, Uhum. anos Sim. no parque, eh, sempre no mesmo parque, se criou uma comunidade em Sim. torno de ler junto. Uhum. Isso é muito bonito, Sim. né. Só que tem algo do livro, tem algo da leitura e da escrita que é essencialmente solitário. Uhum. E talvez esses encontros sejam tão bonitos justamente porque são enco é o encontro de solidões, Uhum. né. Eh, mas tem algo de paradoxal, sim, de ver uma escritora num palco, Uhum. porque, eh, não existe uma performance de escrita, assim, Uhum. né. E aí eu fico pensando, e autores que não se dão muito bem com palco? Isso é um problema, né, no contemporâneo. E eu li algum texto falando sobre isso, assim, né, os autores que não conseguiram fazer essa transição para performance midiática, eles acabaram sendo esquecidos. Pois é, e Muitas isso. promessas, porque você não chama para os eventos, porque não fala bem em público, porque não gosta, porque recusa, porque, sei lá, alguma coisa assim, e essas pessoas acabam sendo E é uma pena é, enorme, é, porque literatura não é palco, sim, né. Pode ser, mas sim. não é, Uhum, essencialmente não é, né. Então, não é holofote, é uhum, justamente, assim, esse lugarzinho de assim, para mim é casa, uhum, e casa é reclusão, sim, é recolhimento, hum, assim, sabe. E eu sinto um prazer muito grande, com essa sensação de cheguei em casa, estou lendo um livro.
e que é muito diferente do palco. Ainda que, às vezes, eu me sinta bem no palco também. Sim, Então, voltando pra Ferrante, assim, sim, tem horas que eu queria poder me esconder, mas tem horas que não. sim. Então, sou ambivalente com relação a isso. Entendo bastante, né? Tem a gente gosta de estar nos lugares, mas tem momento que você queria ser só, né? Só um silenciozinho. Eu fiz isso no É. ano passado na Flip. Eu tirei um turno pra ficar só na praia. Eu fui pra uma Ai, praia, que assim, afastado e delícia. fiquei quieto, porque lá é um carnaval literário mesmo, né? A gente encontra Ficar todo na mundo, Flip, fala com total. todo mundo, a agenda lotada, né? De coisa pra fazer, amigos pra ver e encontros, tudo. E tem uma hora que você tá assim, você gastou, né, sua bateria, e olha que a minha bateria é enorme, É assim, é uma enorme, baita. mas Mas teve nenhuma uma hora que eu delas é fui assim, eu infinita. falei, nossa, eu vou ficar um pouquinho quieto, porque senão Não dá. eu tinha mais 2 dias, A né? velocidade que a gente anda na Flip, a velocidade é 5 metros por hora, Isso, que você né? vai. Porque Ah, você vamos ali, 2 quarteirões você não vai chegar. não chega, porque encontra um, conversa, fala, não sei o quê, nanã, Isso, encontra outro, combina, nanã, nanã, e aí, de repente, assim, isso. nossa, meia hora já se Não vê foi. mesa, né? Se você não sentar pra assistir mesa, você não vê É, nenhuma. exato. E aí você anda, sei lá, em 10 minutos, 2 pedras de Paraty, né? Isso. Tipo, e é uma Com risco delícia de até. cair ainda, mas eu Com amo. risco de cair. É uma delícia, mas entendo, né? Porque essa, de repente a gente precisa, e eu acho que e isso é um dos grandes problemas também das redes sociais, do celular que a gente carrega o É, tempo todo com a gente, é. né? A gente perdeu. Porque a gente fica numa demanda Exato. da rede social, né? Você tem uma coisa das fotos e não sei o quê, do evento, e marca. E é uma demanda que às vezes você está fazendo para alimentar a sua rede social do que para o que você quer fazer, né? Ou assim, não que você não queira fazer, mas parece que a coisa é maior, né? Do que você tá só curtindo, assim. Não precisa estar marcando presença também no Pois jogo. é, e aí a gente perde coisas preciosas. Eu Perde. estava pensando nisso essa semana. Eu li um livro muito bom. Uhum. eh, que é uma novela, na verdade, que é A Fera na Selva, do Henry James. Você já leu? Não, não li, mas eu já ouvi falar desse. É muito bom. E aí eu pensei, posto ou não posto? Sabe, essa coisa assim? Sim, Aí eu não postei, deixei, guardei pra mim. sim. Mas depende, tem vezes que eu tô mais com vontade, tem vezes que eu tô com É, menos, e assim vamos, né? é. Sei lá. Mas é isso. Natália, fala mais um pouquinho sobre o Anticapai. Eu quero que você comente como tem sido a recepção. Eu estava lendo alguns textos para me preparar para conversar com você, e aí eu vi assim que ele já é dito um dos melhores livros da Natália, talvez o melhor romance da Natália Timmerman. E assim, como é que você lida com essa expectativa, né, que você vem de sucessos, lança um livro, o livro é super bem recebido, e como é que você, agora eu vou publicar outro, você trocou de casa para esse livro, teve essa mudança também, assim, então como é que foi esse processo que deve ter sido igual e diferente, né? O que que foi igual, o que que foi Eu adoro diferente? escutar que é o meu melhor livro. Eu acho uma delícia. Porque eu acho que, enfim, é um caminho, né? Sim. E eu acho que tem uma coisa do trabalho de linguagem que, de fato, acho que a principal resposta Uhum, às questões éticas do livro, eu acho que é a estética, uhum. que é o trabalho de linguagem, né? Que foi um trabalho mesmo, assim, sabe? De reescrita, 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 minucioso e voltar para o texto e incansavelmente eh, reescrever, editar e mudar até o final, até, assim, até o último momento em que isso me foi permitido, assim, Que sabe? falando em final, tem uma cena final que eu acho maravilhosa, aquela que a narradora fica presa ali na No garagem portão. do prédio da mãe, entre os portões, assim, aquilo ali, isso é angustiante. É Isso é angustiante aquela angustiante. cena, né? Sim, E assim, só para colocar mais uma pitadinha nessa sim. discussão entre o biográfico e o literário, eh, eu fiquei presa entre os portões com a minha mãe Sim, num dia em que ela tinha sido eh, avaliada no hospital, na sim. emergência, né, passou algumas horas no hospital e aí voltou, e eu estava com ela, e aí a gente ficou presa entre os portões. E foi horrível na hora, Uhum. mas na hora mesmo eu pensei: "Dá pra escrever". Só que, na vida, aquilo é
algo que acontece. Mas quando isso é escrito, é só quando vira literatura que aquela cena pode ser uma referência a Kafka Sim, e seus portões, sim. né? Uhum, Então, é um gesto que amplia esse uhum, de escrever, né, uhum. significados. Sim. Acho que, a cena, por um lado, ela perde, porque ela se torna um número restrito de palavras Uhum. que tá fixo, se não for reescrito, mas ganha muitos outros sentidos, muitas outras possibilidades de sentido. E você poderia ter optado por terminar de outra forma e essa cena, casou com a sua intenção, né, da estética. Então é isso, né, É, não é. foi esse foi o fim pro livro, essa cena, né. Então eu acho que a autoficção ela fica por aí, né, você faz escolhas. Uhum. Eu comecei com a Pauline Torti e ela fala, né, que a memória é uma imaginação também, né, também tem Totalmente. então, É. é como se você fosse eu sempre penso nas imagens, eu sempre quando falo de literatura eu gosto de pensar nas pinturas, que eu acho que eu consigo explicar melhor as intenções, e eu acho que quando você tenta fazer um autorretrato seu, ele nunca vai ser fidedigno, assim, você não vai conseguir, você mesmo, né, nós já não temos muita noção de como nós somos, né, a gente se vê sempre pelo espelho, então imagina você fazer um autorretrato, eu acho que é o mesmo dilema do escritor fazendo uma autoficção, assim, mesmo que ele se aproxime, assim, não vai, como a esposa do seu pai falou, né, foi lindo, mas não foi assim, né, então, Não foi isso que eu vivi. é isso. É isso. Natália, queria te perguntar o que é que você tá lendo, assim, tipo, já vi que você já acabou de ler Henry Eu James. terminei ontem, A Fera na Selva. Tô lendo Euridice Fontella. Sim, Eh, eu li o Xaxim, da Ieda Magri, vou começar a ler o eu quero como ler, que já é a segunda pessoa que fala dele aqui é. no programa, eu quero Eu ler gosto muito dos bastante. livros da Ieda, É, gosto muito dos livros da eu Ieda. quero ler. Vou começar a ler Como Navegar o Abismo, da Paula Da Gicovati, tô me Paula. preparando para as mesas da Sim. Flip. Enfim, li recentemente os livros, da mesa que eu vou mediar na Flip, que são sobre Alzheimer também, né, Sim. sobre Alzheimer. Eh, Porque São Tão Lindos os Cavalos, da Julieta Correia, e Coisas Presentes Demais, da Flávia Peret. Hum. Gostei muito dos 2. Então é isso. Neste momento, agora e tô lendo, assim, um livro que eu tô lendo ao longo de meses e pensei hoje: "Nossa, faz tempo que eu não abro esse livro", são os Diários de Kafka. Ah, você gosta bastante de Kafka, né, segundo a fala que você tem dele, Acho que então foi uma Kafka é meio coincidência. incontornável, Uhum. assim, sabe. E eu tenho vou falar aqui, vai, não porque é um projeto muito incipiente, mas eu gostaria de investigar, talvez um pós-doutorado, sei lá, Sim, livros publicados à revelia. Kafka inteiro. sim. Sim, sim, sim. Né, publicado à revelia, que também conversa com as questões que estão colocadas em Antes que Apague, né. É. Qual o direito, né, É. o limite ético Mas disso aí. mas foram coisas escritas, né, o Sim, Kafka falou: "Queima", mas ele mesmo não queimou, né, sim. então Muitas questões, super é. interessante. E você já está escrevendo alguma coisa? Sobre isso? Sobre o próximo projeto. Eu lembro que no lançamento, eu acho que foi a própria Alice Santana que te perguntou, a gente lá naquele café, lá na companhia, ela perguntou se você ia escrever mais sobre a sua Família. família, né, você falou assim: Chega. Não". Mas já tem Enfaticamente. não, não quero, não quero. Sim, Mas eu já tô eu coloquei já no papel, algumas coisas que, assim, é um esboço já de um sim. projeto, já tô com um caderno já que eu vou anotando coisas para esse próximo livro. E, já tenho, uma personagem que já começou a crescer em mim, assim, sabe, mas eu Hum. queria é que agora lançando o livro é muito difícil É, dar tempo para isso, né. sim, Antes eu queria terminar de escrever algumas coisas que eu comecei, que é um texto sobre natação, que é algo que tem sim. sido super importante para mim. Quero escrever um texto sobre aranhas, porque eu fiquei muito fascinada por aranhas depois que eu Você foi fui picada por picada. uma aranha, a gente É. estava junto
quando você tinha recém-picado. É. E você foi no dedo, né? Eu lembro, não foi isso? Eu No lembro que você dedo. tava com. Fiquei. E assim, agora eu sei identificar tipos diferentes de aranha. Antes eu matava todos, agora eu não mato mais porque eu sei. Essa aqui não tem problema. Já sei identificar As aranhas. as perigosas. Sim, Então. E aí eu tava esses dias, viajei recentemente de férias sim. com amigos, e aí um amigo do meu filho que tava lá foi picado. A mãe dele falou. Ele foi picado por aranha e ele ficou fascinado por aranha, fica vendo isso o tempo todo. Eu falei uma coisa que a Trudroa do Rico me falou. A aranha entrou dentro de você. E é verdade. Acho que o fascínio é isso, quando Sim, uma coisa entra sim, dentro da gente, né? sim. E acho que escrever é um jeito de lidar com isso que tá dentro, né? Também. Agora eu quero o seu livro sobre a aranha. Eu Não, não não vai quero ser um um texto, livro. eu quero um Não, livro dessa livro não. Mulher-Aranha. Livro acho que não. Eu quero um Acho que livro não. sobre a Mulher-Aranha. Agora, dê seu jeito, os quadrinhos, qualquer coisa. Não, e depois ainda a nossa cachorrinha morreu por uma picada de aranha, Ah, né? Então teve isso também. nossa. É. E esse texto você já começou? É um conto? O das aranhas ainda não comecei. Eu quero terminar o da natação, que já tá começado. São contos que você vai publicar. Você lançou um livro de contos e depois nunca mais voltou para os Você contos? sabe Ou que eu eles tenho um livro estão. de contos pronto, né? Ah, não. Mas que eu Estamos sabendo não. agora. É. Mas eu não. Acho que eu não posso lançar ele. Tem coisas lá que eu não posso publicar. Por Entendi. enquanto. Não é sobre a família, ou é sobre a família? Ou é um pouco? Um pouquinho, assim, Entendi. talvez, né? Mas. Já estava Não escrito, dá. você prometeu, né, daquele momento em diante, mas o que já está escrito Tá lá. tá O lá, né? arquivo tá. Faz tempo que eu não abro, mas tá lá. Tá Ah, prontinho. tem muita Mas coisa tem um vindo aí, né? exercício que é assim. Que é um exercício. Isso que você falou, se são contos. Não sei se dá pra chamar de contos. Acho que dá pra tirar contos dali ou transformar isso num conto. Mas Sim. eu fiz com um grupo um exercício de 99 notas sobre alguma coisa. Que é um exercício, acho que do Oulipo, Tá. que é o grupo Sim. francês, né? E aí, eu tô escrevendo as 99 notas sobre a natação. Ah, E depois eu quero escrever 99 notas sobre a aranha. E aí, nessas 99 notas, quando você entra, o texto vai te levando, assim, é sim. bonito. 99 é Eu bastante, quero então você tem que. 99 notas sobre 99 coisas. É. Assim. Lançar uma coletânea, outra chama outras escritoras, né? Pra também 99 é muita coisa. Mais sucesso. Natália, agora a gente vai chegar naquele momento, então tá super fácil, porque você também é médica, a gente gosta de prescrever um pouco, então você vai prescrever. Eu separei 3 temas aqui, que aí eu coloquei o primeiro. Eu quero que você prescreva um livro que todo médico deve ler. É de literatura, né? Não vale ser, sei lá, né? Fisiologia. Um livro que todo médico deve ler. Eu vou falar o meu e eu vou falar o seu, não é puxando seu saco, não, mas eu vou dizer Desterros. Desterros. Eu acho que é uma experiência médica aqui de empatia, de alteridades. Eu fiquei muito tocado com esse livro, assim, como médico, né? Fora o trabalho literário dele, assim, fui mexido dentro do meu trabalho pela sua experiência no hospital prisional, né? E então eu acho que é um livro que acendeu muita coisa em mim e eu sempre recomendo, inclusive, para os colegas Ai, médicos. obrigada, agradeço. Eu vou falar a Estação Carandiru, do Drauzio, que foi um livro muito importante para mim e que acho que mantém muito fresco Sim, essa razão de ser médica, assim, sim, sabe? Que é estar diante do outro sim. e escutar e acessar o corpo do outro, né? De uma maneira muito respeitosa, com as singularidades desse corpo, esse corpo no lugar onde ele tá, que no contexto do Drauzio a prisão, Sim. né? Então, e é um livro muito bem escrito, muito bom, muito impressionante, muito lindo, assim. Eu reli recentemente e acho que todo médico deve ler, reler e manter lá. Ótimo. Agora um livro que toda escritora deve ler. Hum. Ai, isso deve ser, né, tão
pensar um livro. Tem que estar lendo sempre, né, na verdade, assim, mas um que você diz assim: "Nossa, esse aqui eu acho que basilar, fundamental ou inspirador". Sabe qual que eu diria? Grande Sertão Veredas. Hum, Sabe por quê? Porque acho que esse livro, ele mostra até onde a literatura pode ir, uhum, assim, sabe? Que é muito longe. E assim, é uma bíblia. sim, É a minha bíblia, eu acho, sabe? Tem tudo lá. Então, acho que Grande Sertão Veredas. maravilhoso. E um livro para curar as dores do mundo. Isso é difícil, né? Eu vou dizer Os Imortais, da Pauline Ah, Torti, que eu acho que é um livro eh, que se passa num passado sim. longínquo, mas tá falando muito de futuro e de presente, né? Acho que de tempo. A Pauline foi minha primeira convidada dessa Ah, é? temporada. Ai, nossa, E maravilhosa. já é também a segunda pessoa que fala dos Mortais, eu adoro, né? Eu também acho que é um livro que conseguiu fazer isso, esse gancho, assim, a gente está olhando para um passado, né? Muito, 40 mil anos, e a gente consegue enxergar, e eu falei para ela, assim, né, que eu acho que o livro, ele mostra o que a gente deixou de lado, né, o que sempre fez a gente ser humano, o que a gente foi largando com o tempo, respeito pelos mais velhos, é uma coisa que tem que era muito presente, isso hoje em dia já não é mais, a velhice não é mais valorizado, entre outras coisas, assim. Então, acho um livro fenomenal que você fez o lançamento aqui em São Paulo, né? E eu não pude ir, Ai, porque eu mas estava foi trabalhando. maravilhoso. Paciência, mas que você lê o livro e é um livro E- muito e- me impressiona muito, assim, o quanto as imagens que esse assim, a gente vê Sim, tudo aquilo. eu vi. Eu vi também. Os javalis, os E a Pauline cavalos. viu também. E é só por isso que a gente vê. Sim, Ela não imaginou, ela viu. é, É muito é. impressionante. As cenas são muito vívidas, né? Eu digo assim Muito. que para mim foi uma baita de uma experiência. Porque a gente estava eu falei para ela, né, que eu digo que ela aponta um novo caminho para a literatura também, né, que a gente estava muito olhando para si os problemas, né, aquela do contemporâneo, e eu acho que assim que ela joga uma luz lá atrás e todo mundo ficou meio assim, né, atordoado com o livro. Eu acho sensacional, É concordo com muito você bom, né, é também. um livro que, é ele constrói um lugar Sim. nítido, Uhum. né, que a gente lembra do lugar, Sim. né. Não, eu tenho tudo na memória. Nítido, eu também. É muito impressionante. Que bom, eu não falei É, que a gente tem várias coisas em comum? Dava pra vários. é isso. E você, quando você vai escrever seu livro? Ah, é a pergunta de $1 milhão, todo mundo. Eu tenho umas histórias, né, a gente precisa conversar, inclusive, eu tenho mais umas coisinhas que eu começo, mas é isso, né, o tempo, né, Natália. Como Nossa, administrar. e a neonatologia é uma especialidade É. é muito também, né, muita história, né. É muito, assim, cada uma família, né, que chega ali na figura de um bebê, né, mas a gente acaba que o médico pediatra, ele não lida só com o paciente ali, né, ele quase não tem voz, a gente precisa ir chegando nele pela família. Então cada família que brota, né, no lado de uma incubadora são histórias, assim. E eu também fico assim: isso dava uma história". E é um momento não, e é um momento, assim, você trabalha aqui, acho que tanto você e os paliativistas, são o momento do tempo aberto, né, Isso, da a isso. chegada da vida. É, é. É muito E às vezes precioso ela isso. é muito precioso, é muito. Eu sempre penso nisso assim, isso aqui define muita coisa, né. Ah, Eu tenho um chefe da minha residência que fala: "Ó, isso aqui é definidor para o resto da vida dessa é, pessoa". é. É um trabalho fino mesmo. E eu acho que é um ambiente rico de narrativas. Muito. É rico de narrativas.
Vide a pediatra. né? Então, Né? pois é, mas é É. um pouco menos Lógico, né? insano que a Andréa Del Fuego foi capaz de imaginar. Às vezes pode ser igual. Não sei. Mas é isso, Natália, muito obrigado. Que bom que você veio. Tô feliz, tô me sentindo em casa. Eu quase não preparei nada, assim. Eu falei, a Natália, a gente vai conversar e vai A Natália dar só dá um tudo peteleco que ela certo. fala, Não, fala. é porque às vezes eu vejo assim, Moisés, né? Não, a Natália rende, fazer igual a Fernanda Torres, tem que render, né? A Tem que Natália render. rende. É, Foi que bom, ótimo. Muito delícia. Muito bom obrigado. A gente conversar se com você. encontra já Um já. honro. O episódio vai ao ar depois da Flip. Mas né, você já vai ter feito suas mesas, a gente já vai ter se encontrado, tomado um Jorge Amado no meio da rua, Dançado juntos. dançado juntos, eu espero, né? Porque Toda também noite gostamos na de praia. dançar. Isso. E o Bruno dança muito bem. Então a gente vai se encontrando, vai se falando. E é isso. Muito obrigado. Obrigada a você, E até a querido. próxima. Até.